dia. Eu acho que de certa forma sim, principalmente porque quando a gente viu aquele movimento pós-Banco Master com o Will Bank, meio que o mercado ele já ficava um pouco mais receoso, né? Você tem, na verdade, alguns tentáculos ali do Banco Master que acabam se respingando, né, em outras operações ali que fizeram parte do mesmo conglomerado. Mas fato é que o Banco Pleno talvez tenha se criado uma esperança, porque antes do problema, né, sucumbir lá no Banco Master, ele tinha sido apartado, né? Então você isola essa operação, o sócio lá, né, que era sócio do Vorcaro, o Lima, ele acaba separando a instituição, muda o nome, vale lembrar que Banco Pleno no passado, né, no ano passado, operava como Banco Voiter, e aí faz essa separação, e aparentemente ele na hora da liquidação do Banco Master, a gente achou que esse aí pudesse estar salvo, né? O Will Bank, no primeiro momento, estava sendo negociado, mas logo após a liquidação do Master também se confirmou ali, e o problema é sempre o mesmo, né? Para o Will e para Banco Pleno, o Banco Central ele sempre aponta os mesmos problemas, a insuficiência da liquidez e acabou ali por fazer em etapas, né? Então, eu acho que de certa forma era esperado. A gente percebeu esse movimento ali de quem tinham esses títulos se desfazendo dele em mercado secundário, né? Até bastante atenção nesse ponto, porque a gente sabe que os CDBs do Master, né, do Will, do Banco Pleno, eles tinham realmente um nível de atratividade na sua taxa que era desproporcional no mercado. Mas essas taxas absurdas que a gente está vendo já eram de clientes que quem tinha esse CDB na mão estava disposto a sair vendendo esses CDBs ali desvalorizado no mercado, e a gente via esses CDBs sendo negociados com uma taxa muito alta para realmente atrair quem quisesse comprar deles em mercado secundário. Quando isso acontece no mercado, o preço sobe tanto assim, né? O preço da captação para uma instituição financeira é presságio de que algo vai acontecer. E aí agora o Banco Pleno acaba sendo liquidado também. As três operações ali que formavam o conglomerado do Master, todas sofrendo interferência do Banco Central. Antes de chamar os nossos analistas, só porque você tocou nos CDBs, como é que fica a situação dos CDBs do Banco Pleno, né? Ele estava enfrentando dificuldades na liquidez, estava buscando investidores para continuar a operação. Por determinação do Banco Central, estava proibido de emitir novos CDBs, inclusive. Como que fica a situação dos clientes de CDBs? Bom, acho que muito parecido com que aquele cliente que já tinha o CDB do Master e já tinha o CDB do Will Bank. Ele vai ter que acionar ali o gatilho de segurança do fundo garantidor de crédito. E se ele tiver enquadrado, né, dentro dos limites de utilização do FGC, vai ter que esperar ali aquele prazo legal. Acho engraçado porque ontem mesmo eu estava numa outra rede dizendo sobre o processo do Will Bank, que ainda nem pagou a todos os credores. Agora já estamos atualizando para Banco Pleno, né? Sim. Ele vai ter que esperar ali os 30 dias do envio da lista de credores do agora Banco Pleno para o FGC. São 30 dias úteis, isso é importante salientar. Encerrado esse processo, o FGC ele tem um tempo de processamento, algo em torno de 2, 3 dias úteis, para aí sim disponibilizar, né, os resgates ali através do aplicativo do FGC. Então é o mesmo movimento. Todo mundo que tiver aplicado, valor aplicado mais rentabilidade no teto de R$ 250 mil naquela instituição, vai ter direito de solicitar ali né, o seu recurso, o seu dinheiro dentro do aplicativo do FGC. São as mesmas regras, né? Sua pergunta, Gayer. Daniel, bom dia. O Banco Pleno era um banco pequeno, S4, 0,05% do sistema financeiro nacional, então não existe um risco sistêmico com essa liquidação, me corrija se eu estiver errado. No entanto, com essa liquidação, até como nós estávamos contando há pouco, o impacto sobre o FGC vai superar os 50 bilhões. Estamos falando aí de mais de um terço do FGC. Qual que é a sua preocupação com tantos recursos drenados do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e qual pode ser o impacto para a sociedade de um FGC mais magrinho, vamos dizer assim?
Bom ponto. Eu acho que risco sistêmico, concordo contigo, eu acho que não, né? Até porque, dando um passinho atrás, todos se originam do mesmo problema, né? O Banco Central, ele acabou ali optando por fazer a sua liquidação em etapas, deu tempo ali, de repente, daquelas operações poderem se estruturar, provar a liquidez, a saúde de poder pagar esses credores da forma correta. Não se provando isso, acabou ali optando por liquidar, né? Sendo necessária a liquidação dessas instituições. Todas partem do mesmo problema. Tudo isso, aí me corrija se eu estiver errado, mas até agosto do ano passado era tudo conglomerado do Banco Master, né? Então, quando estoura o problema dentro do maior desses bancos, porque o Master ele acabou pegando 41 bi do FGC, e aí entrando na sua pergunta, o FGC ele estava muito bem dimensionado para poder pagar por Banco Master, pagar por Will Bank e pagar por Banco Pleno. Mas ninguém quer distribuir CDB, ninguém quer vender CDB, né? E principalmente o investidor pessoa física que sempre comprou esse tipo de ativo com o gatilho de segurança do FGC por trás, ninguém quer ficar acionando isso todo dia, toda hora. E aí o que é importante a gente destacar? Existem alguns investidores que ele, por exemplo, se ele estava comprado nesses três tipos de CDB. O FGC ele tem um limite de utilização de 4 vezes em um intervalo de 5 anos. Essa é uma informação que é importante. Então, quando você distrai essas operações, né, você precisa primeiro entender o momento da compra, elas faziam parte do mesmo conglomerado? Se sim, você fez uma utilização do FGC. Agora, se essa pessoa comprou no momento em que ambas estavam separadas, ele está fazendo 3 usos, porque são operações que não fazem parte do mesmo conglomerado. E aí ele só pode usar isso mais uma vez nos próximos 5 anos. Para o investidor e para o sistema financeiro, principalmente a distribuição de emissão bancária, liga-se um alerta. É necessário cada vez mais olhar a qualidade do banco emissor. Eu sempre estive ali respaldado pelo FGC, porque se aquela instituição quebrar, não tem problema, eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo financeiro, mas, de novo, quem estava comprado nesses 3 tipos de títulos, dependendo do montante em que a operação aconteceu desses 3 emissores, eles podem estar praticamente extrapolando mais um gatilho do Fundo Garantidor de Crédito. Então, cria-se a percepção, né, de que é necessário sim, mesmo sabendo que eu tenho o FGC, a qualidade desse banco emissor. É um banco pequeno, a utilização já passa de 50 bi, e eu acho que ninguém vai querer, né, pelo menos ficar com sua rentabilidade travada por mais um período de tempo, prejudica, né, aquelas taxas que eram tão atrativas, com esse dinheiro congelado aí por mais 30 dias, eu acho que acaba não sendo tão interessante quanto era no momento da compra, né? Marcela Matos, sua pergunta agora. Bom dia, Daniel. No início da entrevista, você falou justamente desses bancos que são tentáculos do Master. Então, eu queria entender, é tão fácil assim criar um banco? Como é que isso funciona? E disso, a gente pode depreender que houve alguma falha na fiscalização do Banco Central nesse processo, já que esses bancos agora foram liquidados? Ou se essas regras hoje também são um pouco frouxas e permitem que esses bancos acabem sendo criados dessa maneira? Eu vou começar pelo final. Eu acho que não houve falha do Banco Central na fiscalização, tá? No momento em que exigiu-se a comprovação de liquidez para que esses bancos eles pudessem continuar operando, uma vez que isso não foi provado, essas operações de liquidação elas aconteceram, né? Então, a regulamentação desse negócio, ela funcionou, né? E aí podem se perguntar, mas se era tudo do Banco Master, por que não liquidou tudo lá em 18 de novembro e foi liquidando essas operações de pouco a pouco, né, para gerar um pânico maior no mercado? Porque até então eram operações que era necessária a fiscalização, a verificação desses balanços, principalmente dessas carteiras de crédito, para saber se essa liquidez ela era saudável ou não
para que não tenha que se fazer intervenção na instituição. A regulamentação para a criação de instituições financeiras no Brasil, ela foi simplificada de alguns anos para cá. A gente vê principalmente ali os bancos digitais, depois agora no último ano, até criou-se ali novas regulamentações a respeito de fintechs, como que isso vai ficar dentro da alçada do sistema financeiro nacional. Eu não diria que é fácil você abrir uma instituição financeira, denominá-la de banco, né? Mas é muito menos burocrático do que se foi no passado. E um outro ponto interessante é o seguinte: o Banco Master, ele fez a aquisição dessas operações, né? Isso eu acho que talvez seja o processo mais simples ali de você criar um conglomerado financeiro, né? O Will Bank, vale lembrar, foi comprado pelo Banco Master, se eu não me engano, em 2023, ali, me foge a data aqui agora, né, exata. Mas então você acaba incorporando essas instituições, né? E o Banco Central, ele dá o aval ali ou não para que essa compra possa ser feita, né? Beleza, isso passa pelos órgãos reguladores, você acaba indo para instituição conglomerada. A partir dali você começa a enxergá-los como uma coisa só. Óbvio que cada instituição, né, tem o seu balanço, tem a sua carteira de crédito, e isso é auditado, fiscalizado e regulamentado pelo Banco Central de forma separada. Mas o conglomerado, eu acho que ele é muito mais fácil de ser criado do que foi tempos atrás. E aí, só para frisar bastante esse ponto, no momento em que exigiu-se intervenção do Banco Central, que chegou num limite onde a liquidez ela não se mostrava suficiente para essas operações acontecerem, essa intervenção ela veio. O Banco Central ele atuou da forma que deve atuar, preservando principalmente o investidor pessoa física de colapsos maiores, enfim, preservando a segurança e a saúde do sistema financeiro nacional. Para aquele investidor que está preocupado, que não quer mais ouvir falar na palavra CDB, não quer ouvir falar em LCI, LCA, aqueles títulos de emissão bancária, repito, tudo partiu do mesmo problema. E no momento em que averiguou-se, né, e foi necessário fazer intervenção na instituição, o FGC, para todo mundo que respeitou a regra, ele está funcionando, e está funcionando muito bem. E só para terminar, Daniel, uma última pergunta para você. Agora, com a liquidação do Pleno, a gente chega a 7, né? Bancos liquidados relacionados ao Banco Master. A gente pode esperar novas liquidações? Eu acho que não. Pelo menos diante de tudo que a gente viu ali, os tentáculos, né? Como eu disse, eu acho que agora realmente põe fim a essa história. Existe uma preocupação muito grande ali com as negociações feitas entre o BRB e o Banco Master, mas eu não vou nem entrar nessa seara porque eu acho que são situações totalmente diferentes, nunca fez parte do conglomerado do Banco Master, então eu acho que isso não escala para um risco sistêmico. Foi um problema daquele conglomerado, daquelas organizações em si, e agora, a menos que alguma coisa que não está no radar de ninguém nos surpreenda nos próximos dias, eu acho que pelo menos devemos ter aí alguns meses de tranquilidade sem novas liquidações, pelo menos por enquanto.